Você é empresário, empreendedor, pessoa física, sabia que quando você abriu uma conta corrente no banco com limite de crédito, lá no início foi pactuada numa cláusula específica uma taxa de juros específica para empréstimo daquele dinheiro? Pois é, o que ninguém sabe é que existe um período para que essa taxa de juros fosse aplicada num determinado momento, 3 meses, 6 meses. E o que acontece depois? O que acontece depois que passa aquele período da contratação inicial, que geralmente é de 3 a 6 meses, simplesmente o banco passa a cobrar os juros que ele bem entender, fundamentado numa cláusula chamada de renovação automática. E aí ele pode cobrar 10%, 12%, 8% e você paga a conta sem saber. E quando a gente pega os extratos bancários numa conta corrente, na qual foi usado um limite de cheque especial, em 100% das vezes a gente verifica que os juros aplicados pelo banco são totalmente variáveis e muito acima daquele originalmente contratado e também da taxa média divulgada pelo Banco Central. Qual que é o problema disso? O problema é que quando não há taxa de pactuação entre as partes, o banco não pode cobrar juros acima da taxa média divulgada pelo Banco Central. E aí é que se encontra a ilegalidade praticada por eles. Naquele período do contrato, no qual não há contratação de juros expressa entre as partes, ou seja, depois daquele período inicial de 3 a 6 meses que as partes contrataram lá na abertura da conta corrente, não há incidência de nenhuma cláusula contratual falando da taxa de juros que vai ser aplicada. Então, a partir daquele momento, o banco deveria aplicar a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central, e isso nunca acontece. Então, nesse momento, existe um descumprimento legal e contratual pelo banco. E aí, a parte prejudicada pode requerer seus direitos na justiça. E o mais interessante de tudo isso é que aquela pessoa que usou o cheque especial por muito tempo, ou até por pouco tempo, mas usou bastante, pagou muitos juros para o banco, é que ele pode sair da condição de devedor para credor. Basta você jogar no Google e verificar que são várias as decisões nesse